Enorme. Deixa ela, Boa Evaldo. noite, Ela anda gente. tão quietinha. Sejam bem-vindos. Eu não No consigo, mestre, Maurício. no vespeiro, Evaldo. Eu não consigo. É mais forte que eu. Vamos lá. Que ação, André, que ação. A gente hoje trabalha com... Só um minuto. O Minuto de Sabedoria. A página de hoje é... Ué, eu tinha apertado errado. 8 de março. A página 114, né? Quer que eu leia, Adriana? 114. Tenha cuidado em não magoar ninguém com suas ações, nem com suas palavras. Aprenda a dizer o não de tal forma que não melindre. Não seja ríspido, nem demonstre intolerância. Compreenda o ponto de vista dos outros, que têm tanto direito quanto você de ter opinião própria. Use em todos os seus atos e palavras benevolência e gentileza. Domine sua irritabilidade. Eita, acho que foi para mim hoje, gente. Não, hein? Vamos lá. Hoje eu passei por umas situações difíceis durante o dia, tive que exercitar a paciência e não consegui muitas vezes, né? Mas a gente está aqui para aprender. Vamos lá. Eu vou pedir ao Cides para fazer nossa prece inicial. Pode ser, amigo? Eu com o microfone. Vamos lá. Senhor Jesus, tu sabes das deficiências, das nossas fraquezas intelecto-morais, que cada vez mais nos conscientizemos dos hábitos, dos costumes que precisamos renovar, estudando e praticando os teus ensinamentos sublimes, jamais buscando a evidência, o destaque pessoal, jamais nos envaidecendo com elogios, jamais nos deixando abater com as críticas, jamais nos atribuindo direitos, méritos, conquistas que não temos, porque o único penhor, a única garantia de paz e prosperidade para todos nós, encarnados e desencarnados, é o estudo e a prática dos teus ensinamentos sublimes, onde estivermos, com quem estivermos e como estivermos. Abençoa, pois, a toda a humanidade, e é esse nosso estudo de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Alcides. Hoje nós estamos trabalhando com o livro Palavras de Vida Eterna. A página de hoje é Perante Jesus, e quem vai fazer... Trabalharam nas salas, conversaram sobre a página, mas quem vai fazer o estudo de hoje é o nosso amigo Jorge. Bem-vindo, Jorge. Boa noite, Adriana. Eu vou ler o texto do livro e depois eu vou projetar um slide aqui rapidinho, tá? Tudo bem. Vamos lá, pessoal. Hoje é o 12, Perante Jesus. Ele começa assim: Porventura sou eu, Senhor. Mateus, no 26, 22. Diante da palavra do Mestre, reportando-se ao espírito de leviandade e defecção que o cercava, os discípulos perguntaram afoitos: Porventura sou eu, Senhor? E quase todos nós, analisando o gesto de Judas, incriminamo-la em pensamento. Por que teria tido a coragem de vender o divino amigo por 30 moedas? Entretanto, bastará um exame mais profundo em nós mesmos, a fim de que vejamos nossa própria negação à frente do Cristo. Judas teria cedido à paixão política dominante, enganado pelas insinuações de grupos famintos de libertação do jugo romano, teria imaginado que Jesus, no Sinédrio, avocaria a posição de emancipador da sua terra e de sua gente, exibindo incontestável triunfo humano. E apenas depois da desilusão dolorosa e terrível, teria assimilado toda a verdade. O caso Judas, né? Mas nós, em quantas existências e situações tê-lo-emos vendido no altar do próprio coração, ao preço mesquinho do nosso desvairamento individual, nos prélios da vaidade e do orgulho, nas exigências do prazer egoísta, na tirania da opinião, na crueldade confessa,
na caça da fortuna material, na rebeldia destruidora, no ouvido de nossos deveres, no avitamento do nosso próprio trabalho. Na edificação íntima do reino de Deus, meditemos nossos erros conscientes ou não, definindo nossas responsabilidades e débitos para com a vida, para com a natureza e para com os semelhantes, e em todos os assuntos que se refiram à deserção perante Cristo. Teremos bastante força para desculpar as faltas do próximo, perguntando com sinceridade no âmago do coração. Dos pontos, porventura existirá alguém mais ingrato para contigo do que eu, Senhor? Enfim, esse é o texto. Vamos aqui ao um PowerPointzinho só para a gente tentar forçar o raciocínio, né? Que a gente conversou nas salas. Então, rapidamente, né? Se for até uma dúvida da Lila lá no nosso grupo, aí eu só deixei aqui a menção a Judas, tá? Sobre o que teria levado Judas àquela ação, aquela decisão, né? Paixão política, libertação do jugo romano, Jesus poder se apresentar ao Sinédrio, que eram os governantes dos judeus na época, né? A ideia de emancipar o povo judeu daquela situação toda, enfim. E aí eu queria só contextualizar um pouquinho vocês o que estava acontecendo há 12 mil anos atrás, né? Só para a gente refletir com um pouco mais de profundidade mesmo, tá? Sim, o país dele estava dominado por uma potência, a maior potência do mundo, só que aquela potência na época dominava a força e a crueldade. Só para vocês lembrarem, quem condenou Jesus foram os romanos, não foram os judeus. Quem entregou Jesus, quem foi o Ministério Público lá na época, foram os judeus. Mas a condenação mesmo veio dos romanos, só os romanos tinham esse poder, né? Essa lei era dos romanos. Era uma tirania cruel. Foi assim que os romanos dominaram o mundo. A gente hoje estuda história, falamos uma língua latina, né, derivada da língua que os romanos falavam e tudo, mas a filosofia romana foi importante, a engenharia foi importante, a filosofia foi importante, mas eles dominaram o mundo com crueldade. E os judeus perderam o país, era um país sem direitos, não tem direito a nada, nada, absolutamente nada. O povo era escravizado e, consequentemente, empobrecido, porque os judeus, né, os israelitas, eles não tinham possibilidade de ter uma decisão nenhuma sobre a expansão e os direitos que o povo tinha. E, mais do que isso, eles se apegaram mais ainda à promessa do Messias, né? Porque haviam várias profecias em vários livros dos profetas falando do Messias. Eles acreditavam, inclusive, que esse Messias seria um grande guerreiro. Então, dentro desse contexto, guerreiro libertador, né? E depois surgiram alguns mesmo, tá? Que não eram Messias, mas eram guerreiros, né? Dentro desse contexto todo, que Judas, na capacidade dele entender a situação, ele partiu, né? Foi dentro dessa linha aí que ele partiu, que ele estava acreditando, né? Porém, todos nós sabemos, e a gente estuda todo dia para isso, apesar das fraquezas aí confessadas pela Adriana, eu também tive um dia muito difícil, ainda estou tentando me recuperar do meu dia. Jesus falou da libertação da ilusão da alma encarnada. Aí cada um pode usar o termo que quiser. Eu preferi usar essa frase aí. A verdadeira mensagem de Jesus era a libertação da ilusão da alma encarnada. Foi isso que ele fez o tempo todo, né? Porque uma vez encarnado, a gente fica limitado a essa máquina onde a gente tem que viver nossas experiências. E a experiência é dura exatamente porque nesse planeta ela é limitada. Não é um corpo, é um corpo denso, não é? É pesado, né? Diferente de outros planos aí que eu não quero discutir, outros mundos que eu não quero discutir, isso aí que eu não tenho capacidade para discutir. É denso, é pesado, é uma prisão. Muitos espíritos, em vários livros que a gente lê, admite ser uma prisão. E aí também a gente tem a tal da bênção do esquecimento. Tem que ter, isso aí é uma bênção realmente, né? A gente vive encarnado, lembrando todas as besteiras que a gente fez no passado, que a gente encara com aquela pessoa que a gente fez a besteira ao constrangimento, se a gente lembrasse, né? Mas a bênção do esquecimento passou de 7 anos de idade, cara, mais apegado você fica nisso daqui. E aí que está a grande armadilha, né?
e o meio que você está inserido também. Essa é a tua prova, né? A benção do esquecimento, você esqueceu, você está vivendo só essa realidade aqui, mais o meio que você está inserido, mais os valores sociais do mundo de prova e expiação, aquele que te chama para o material, não, que fazer estudo no Cefap, o quê? Vamos ali para pagode, para forró. Não, esquece isso, vamos ver aquele filme no Netflix, aquele filme é bom, esquece isso, não dá futuro não. O tempo todo a gente sabe que é tentado, o tempo todo, né? E a lei da reencarnação, ela existe para isso, né? Ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Serve para a purificação da alma. Que purificação é essa? Aprendizado e experiência prática no mundo de provas. É por isso que a gente está aqui, reencarnando, 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 reencarnando e reencarnando. Não foi que Allan Kardec colocou no túmulo dele? Né? Essa não é a lei? E quantas ilusões usamos para abandonar Jesus? Agora, voltando para o texto, né? Tudo que eu falei para contextualizar, para voltar para o texto, porque o que Emmanuel faz a gente refletir. Então, nós temos as nossas ilusões. Jesus está nos alertando para a gente se livrar delas, né? Mas quantas ilusões a gente ainda fica enraizado e faz questão de estar apegado, como se fosse um negócio assim, mais importante, um vivo sem isso, né? Então, coloquei só algumas aí, né? É nesse momento que a gente traz Jesus, é o que o texto de Emmanuel propõe para a gente refletir. Então, a minha posição política, não abro mão da minha posição política, ou não abro mão da minha condição política. Meu cargo, aquele cargo que eu estudei, fiz 3 pós-graduação para ocupar a posição que eu estou ocupando, eu abandonar isso? De jeito nenhum. Nem no próximo plano eu vou abandonar meu cargo. Quantos reis e rainhas lá no livro do Céu e Inferno, né, passaram para o outro lado com esse pensamento. Meu terreno, minha casa, que eu lutei tantos anos para ter, meus filhos a quem dediquei minha vida toda, gastei um dinheirão para educar e criar, e etc, e etc, e etc, e etc. Quem disse que a gente quer se apegar dessas ilusões? É isso que Emmanuel pede para a gente refletir. E a gente tem que lembrar, já falamos disso milhares de vezes, mas não custa a gente lembrar de novo, né? Tudo foi emprestado, gente. Tudo, absolutamente tudo é emprestado. Tudo. Até a sua consciência é emprestada, porque foi Deus que te despertou. E se ele te despertou, é para a obra dele. Então, tudo é emprestado. Então, se dedicar o outro e se anular, eu fiz uma brincadeirinha aí, né? Quer dizer, baixar o aplicativo da OLX e se desapegar é o que a gente tem que fazer, porque a Emmanuel lembra a gente no texto que a gente estudou. Aí, Madre Teresa, Francisco de Assis, Jesus, outros, né? Tem milhões de exemplos aí que a gente não consegue seguir. E, ao partir, nós não seremos cobrados dos bens materiais, já estudamos isso aí também, mas o quanto estamos alinhados ao Cristo em mais uma oportunidade que ele nos deu de evoluir nessa encarnação. Então, era essa reflexão aí que eu queria passar sobre o bonito texto do Emmanuel, porém desafiador, né? Não é fácil. Confesso que hoje eu pisei na bola várias vezes, viu, Adriana? Muitas Eu também, Jorge, desde cedo. Ao da tarde eu me acalmei mais um pouquinho, mas durante a manhã foi difícil, né? Meu coração está batendo forte ainda, agora tem que encarar as consequências, faz parte. Ainda bem que a gente já sente isso, né? Ainda bem que a gente já sabe que errou, sabe que pisou na bola, sabe que podia. Ainda bem que a gente já reconhece isso. O pior é se a gente não reconhecesse, né? É tentar melhorar mesmo a cada dia, são provas. E já passei do OLX, agora eu estou naquele enjoei. Enjoei de ser chata, enjoei de ser rancorosa, enjoei, não quero mais ser, não, né? A gente tem que parar para pensar um pouco nisso tudo que você falou e refletir mesmo. Obrigada, amigo, pelo teu estudo. Muito bom. Aí a gente passa agora, então, para os grupos. O primeiro grupo é o Sheila, que ficou nesse grupo e que vai falar pelo grupo. Boa noite a todos. Nedinha, Adorei o OLX, hein? Agora é o Enjoei, Nedinha. Enjoei.com.br. Enjoei. Não quero mais isso, não, na minha vida. Obrigada. Neidinha ficou no Sheila com mais quem, Neidinha? É verdade. A gente é muito apegada mesmo. E tantos exemplos que a gente vê que Jesus deixou, né? Neide, com quem você ficou no Sheila? Quem conversou com você?
Foi o Evaldo Isso, e a Sônia. beleza. Você esqueci de falar. Né, Sônia? Ah, Então, nós conversamos e essa passagem aí do Judas, que até hoje ele é julgado, né? Até eu falei umas palavras aqui, o Evaldo me ajudou a clarear as ideias, né, Evaldo? O julgamento que a gente faz das coisas, né? Que às vezes a gente nem analisa a proposta, a coisa, e já vai logo julgando, né? Já vai. Tem tantos exemplos que o Cristo deixou e nos dá tanta oportunidade, só o esquecimento, né, da reencarnação que a gente vem e esquece tudo que já, as maldades, as coisas ruins que já fez. Isso é muita oportunidade que a gente tem, mas às vezes a gente também não consegue, né? Porque se a gente está aqui, é para rever esses erros, essas maldades que a gente fez, não é isso? Então, aí eu escrevi aqui para não esquecer, aqui, aprendamos a olhar nossos irmãos com os olhos de Jesus, e a vida nos será mais amável e doce. Enquanto todos queriam condenar a adúltera, Jesus lhe observou o lado bom e lhe deu uma nova chance. E então ela foi capaz de oferecer seu melhor ao mundo. Saulo de Tarso, perseguidor de cristãos, ficou cego diante do olhar iluminado de Jesus. E quando recobrou a visão, ele deu de melhor o que tinha a Jesus Cristo. bonito. São muitas o julgamento que a gente faz. A gente não vê, mas, de repente, a gente pode olhar pelo lado melhor da coisa, né? Das coisas que acontecem. É isso aí. Sim, muito bom, Neidinha. Muito obrigada. A gente julga e condena, Neidinha. A gente não é mole, não. Obrigada, minha amiga, por falar pelo seu grupo. Humberto de Campos ficou com o Jorge. Quem mais? Comigo e com a Leila. Isso. E eu fui escolhida. Maravilha, bem-vinda. Tem essa pergunta aqui, boa noite para todos. Essa pergunta, por que Judas traiu Jesus? E o Herculano Pires tem uma trilogia de livros que fala sobre... Desculpa, Olívia. Eu fui fechar o microfone da Neide, fechei o seu. Abre aí, por favor. Pronto. Obrigada. Bom, boa noite. Vou começar. Eu vou me referir agora para responder a pergunta por que teria Judas, né, vendido por 30 moedas Jesus. A resposta vai ser no livro do Herculano Pires. É uma trilogia que tem, até no Cefac, e é onde explica que, na época, como o Jorge falou, os judeus queriam se livrar dos romanos. E os apóstolos me achavam que Jesus ia chamar o Pai e todo o seu exército poderoso para acabar com os romanos, da mesma forma que Deus tinha salvo os judeus do Egito, né? Que Moisés que os guiou. E Judas, no livro, ele coloca Judas assim, testando Jesus, achando que realmente ele ia chamar o Pai, ia chamar um exército poderoso, já sabia dar um jeito naqueles romanos. Ele tinha, como está aqui, político. E as nossas traições são traições conscientes. Nós sabemos o caminho, já é totalmente diferente da nossa traição, até um pouco mais grave, porque a gente sabe o caminho e a gente fala do caminho, assim, tipo, blá, blá, blá. Mas na hora de seguir, será que a gente está seguindo? É isso que a gente está colocando no nosso grupo, né? Aqui é fácil falar, mas na hora de... Até nós espíritas, né? Que é tão fácil falar, mas na hora, assim, do vamos ver, da dificuldade mesmo, né? É sobre isso que a gente falou, nós três. Muito bom, Olívia. E que a gente continue aqui, juntos, um ajudando o outro a vencer, né, essas dificuldades que todos nós, sem exceção, temos, com certeza. Certo. Muito obrigada, minha amiga. Vamos para cá e Baixútel. Ficou com quem? Oi.
vou falar, eu, Geraldo e Ana. Nosso Ok. amigo, Geraldo, gostei de Geraldo. Alcide Geraldo. O Alcide falou muito bem que nós, nessa comparação aí do Emmanuel, em relação a uma traição, digamos assim, de Judas com Jesus, que ficou patente, e até hoje, em alguns locais, ainda tem a malhação do Judas, né? Ele quis comparar conosco, porque nós malhamos o Judas, ou seja, malhamos as pessoas que nós olhamos, né, de dentro para fora, e não olhamos para dentro. E, como já foi muito bem explicado pelo Jorge pegou uma veia e foi embora direto, pegou uma estrada longínqua e foi embora. E, como ele disse, na realidade, nós estamos contrários a Jesus, nós estamos traindo Jesus por nossos comportamentos. Quando a gente é mais materialista, quando a gente é mais cruel, quando a gente é vingativo, quando a gente não perdoa, quando a gente fala mal da vida dos outros, quando a gente fica nervoso, quando a gente é irritadiço, tudo isso nós estamos traindo Jesus. Então, foi feita uma comparação por Emmanuel com relação aos apóstolos, perguntando: Senhor, porventura, sou eu que estou atrapalhando, sou eu que estou distraindo? Então, ele quer que a gente olhe para dentro e mude. Foi como o Geraldo falou, o Alcide Geraldo falou: olha, a gente precisa ter coragem de vencer as nossas dificuldades. Precisamos ter coragem de mudar os nossos hábitos para que a gente não traia Jesus. Mas a gente ainda não está perfeito, a gente ainda tem muita dificuldade. Por isso, vira e mexe, a gente trai o mestre. Trai o mestre toda vez que nós damos aso aos nossos defeitos e não melhoramos as nossas qualidades. Infelizmente, nós ainda somos assim. A Ana corroborou, inclusive, isso com a gente, falou também a mesma coisa. E é esse o tom realmente da mensagem do nosso amigo Emmanuel. Muito bom, Mário. Exatamente, essa metáfora é boa, né? Todas as vezes, realmente, que a gente foge da lei, que a gente escapa, a gente está traindo Jesus, né? E a gente tem as leis na consciência, as leis de Deus. Muito obrigada, meu amigo. Vamos para o Leão Denis? 2 meninos e uma menina. Foi Marlúcia, boa noite, gente. Roberto e o Carlos Mariano. Aí, vocês hoje vão perder um estudo maravilhoso que os dois fizeram lá na sala. Mas sabe o que eles falaram? Hoje é o Dia das Mulheres, que eu tenho que falar que nós havíamos combinado isso. Agora, veja. Olha então, só, vou tentar resumir, mas vai ficar distante a beça da fala deles. Então, vamos lá, gente. Bem, a gente conversou muito, que a gente chegou à conclusão, né? Que muitas vezes a gente julga o outro como se fôssemos perfeitos, né? Em todas as circunstâncias da vida, como se não tivéssemos nenhum débito. E ainda falamos com propriedade, como se jamais cometêssemos alguma irresponsabilidade para com os semelhantes, né? Como diz a página, com a natureza, e assuntos relacionados às obrigações divinas. Mas se fizermos uma análise da nossa consciência perante Jesus, vamos ver que cometemos faltas piores que a dos companheiros que julgamos, né? Como disse Emmanuel. Em quantas existências fomos negligentes e imperfeitos? Aí nos faremos a pergunta: por acaso existirá alguém mais ingrato contigo, Senhor, do que eu? E cada um de nós, com certeza, sabe qual é a melhor resposta, né? E qual ou quais os pontos vulneráveis que temos e que devemos trabalhar em nós mesmos, antes de julgarmos, né? E aí o Roberto fez uma colocação excelente quando ele disse o seguinte, semelhante ao Mário, que muitas vezes nos traímos Jesus com 30 moedas, né? Mas traímos com o nosso egoísmo, com a nossa avareza, a nossa vaidade, a nossa ambição, até os dias de hoje, né? E aí Emmanuel até faz uma lista aí no texto, se não me falha a memória, né? De quantas traições que nós cometemos, né? Várias, são várias, né? Ele até foi benevolente, colocou aí só algumas, né? Na tirania da opinião, na crueldade confessa, na rebeldia destruidora e tantas outras. E aí o Carlos Mariano também colocou que, diante de todo esse quadro, nós estamos já um tanto quanto evoluídos, né? Quando a gente opta por estar num sábado de um ensolarado dentro da casa espírita, tentando, né, o nosso aprimoramento espiritual, a estar numa praia, né? Então, com certeza, a gente, pelo menos, Adriana, a gente está tentando. E a experiência, o exercício é justamente isso. A gente erra agora,
acerta 2 vezes adiante, torna a errar, por isso que o nome é exercício. Se nós dominássemos, talvez não tivéssemos mais que exercitar. Eu acho que é isso aí, gente. Um beijo para todos. Muito bom, Marluz. Quando você falou do espelho, eu lembrei da bruxa da Branca de Neve. Espelho, espelho meu, existe alguém mais traidor do que eu, né? A gente tem que se olhar no espelho e não olhar o externo, não. Olha dentro do seu olho, no espelho, que você vai ter essa resposta. Vamos lá, para todos nós. Muito obrigada, minha amiga. A gente vai para o último grupo. A Manuela Filomeno de Miranda ficou com quem? Oi, boa noite. Ficou Oi, com o Ivo, com a Dona Iris e com a Martinha. Isso. Bom. Nós conversamos lá em relação a... Muitas vezes a gente ainda perde tempo observando, né, a falha do outro e esquecemos que ao longo aí de muitas e muitas encarnações, inclusive nessa, nós ainda cometemos muitos gestos que vão contrários aos ensinamentos do Cristo, né? E a Dona Iris bem trouxe isso como uma ingratidão, né? Que é uma ingratidão a Ele, e é tanto que nos ensina e nos ama, né? Então, todos os dias nós temos diversas oportunidades que se apresentam para nós, desde a hora que a gente acorda, é uma folha em branco, e a gente tem o livre-arbítrio, né? De fazer boas escolhas, e nem sempre a gente faz, né? Então, todas as vezes que a gente acaba não fazendo e indo por caminhos mais tortuosos, a gente está indo contrário, né, aos ensinamentos dele e deixando de se melhorar, né, de evoluir, e que a gente não deve perder tempo, né, olhando o outro. É bem aquela frase do Chico, né? Aos outros dou o direito de ser como são, a minha dou o dever de ser cada dia melhor. Né? É um pouquinho disso. Muito bom. Aqui a gente teve algumas indicações de livros aqui do Evaldo, um site, Caminhos Luz, né? Humberto de Campos, entrevista Judas. Legal, obrigada, Evaldo. A gente tem uns minutinhos. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Oi, Roberto, pode falar, bem-vindo. Roberto? Opa, desculpa. Eu estava com o microfone fechado. Esse assunto que o Carlos Mariano levantou, né, que a Marlúcia falou, que hoje ele já estava trabalhando no centro espírita e com um dia de sol, outras pessoas na praia, né? E uma coisa que é interessante, que a Marlúcia também falou, é que quando a gente chega a ter peso na consciência com relação às coisas que a gente está fazendo errado, nós já temos um passo grande, porque passamos séculos e séculos depois de Jesus fazendo as coisas sem o mínimo de consciência, só apontando o dedo para os outros. E esse caminho, né, essa jornada, ele vai, à medida que a pessoa vai ter esse peso na consciência e vai retificando, ela vai tendo um prazer em fazer as coisas que você não consegue transmitir para os outros por palavras. Ou seja, quando você chega lá no centro espírita ou chega numa atividade qualquer do bem, qualquer local onde você está com o coração, você sente assim uma alegria, um bem-estar, uma satisfação que é difícil até você transmitir para uma pessoa que está na praia. Pô, eu estou aqui com uma satisfação muito maior do que você está aí na praia. É uma coisa assim diferente. É a diferença entre uma satisfação material e uma satisfação espiritual, emocional. Então, isso aí é uma coisa que é totalmente compreensível hoje para mim, porque eu sinto, às vezes, eu entro em determinados locais assim, de trabalho no bem e me sinto tremendamente feliz por ali estar. É o melhor local que eu poderia estar, do que a praia, do que qualquer outra. Né? Exatamente. Não é obrigação, é o que você quer, é o que você escolheu fazer. Muito bom, Roberto. Obrigada. Agradeço a todos que participaram do nosso estudo, o excelente estudo que o Jorge fez para a gente, né, que trouxe tantas reflexões, e vou pedir para o Carlos Mariano fazer a nossa prece final. Pode ser, Carlos? Pode. Amado Mestre, Senhor Jesus, Deus, Pai de misericórdia, queremos agradecer, meu Pai, por estarmos novamente reunidos
para estudar a vossa palavra. Queremos agradecer por essa oportunidade, sim, por muitos não estarem podendo, neste momento, executar esse exercício. Estamos aqui, meu Pai, de coração aberto. Fizemos a escolha de estar aqui, estudando, aprendendo a amar, aprendendo a perdoar, aprendendo a caminhar rumo à felicidade. Essa felicidade do qual não conseguimos descrever, como o Roberto comentou, é uma felicidade íntima, e só quem percorre no teu caminho consegue sentir. Gratidão, meu Pai. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Muito obrigada, Carlos, mais uma vez, obrigada a todos. A gente vai terminando aqui com uma música escolhida pelo meu amigo Antônio Mário. Vou colocar aqui para a gente finalizar o nosso estudo.
Linda música, linda escolha. Obrigada, Mário, aí pela colaboração. A gente vai terminando, então, com um beijo no coração e nossa gratidão a todos que fizeram o estudo. Um beijo. Obrigado. Parabéns, Olívia. Boa noite. Parabéns, Olívia. Boa noite. Boa noite. Ó, eu vou avisando Pessoal. logo, eu vou logo avisando que amanhã eu vou chamar para fazer prece as pessoas que estão com as câmeras desligadas. Bom, beijo no ó, Jorge, Marta. Vamos ver. Pode chamar. Pode chamar. Bota foto, gente. Não. Beijo. Obrigada. Adriana.